Sabe, eu tive uma experiência bem peculiar hoje. Eu tenho uma moto, faz acho que talvez uns 2 meses atrás, a bateria descarregou, aí acionei seguro, carregou bateria, aí ficou lá alguns dias funcionando tudo bem, depois descarregou de novo, aí troquei a bateria, aí voltou a funcionar, aí com a bateria nova descarregou de novo. Aí eu falei, eita bênção, né? Aí eu acionei a garantia da bateria nova e troquei ela. E aí como eu sabia final de ano, não ia usar muito, não coloquei a bateria nova, né? Aí deixei lá parada, acho que ficou talvez quase um mês sem bateria, e aí não tem muito problema. Só que aí ontem eu acabei comentando com meu pai isso, e meu pai ele é muito de atos de serviço, assim. E aí no mesmo dia ele foi em casa para querer colocar a bateria, eu nem queria colocar, porque eu não estava pretendendo usá-la, né? Mas amém, aí coloquei, aí ligou tudo normal, aí eu falei, vou dar uma volta, isso foi ontem à noite, falei, vou dar uma volta hoje de manhã para evitar ter problemas, a bateria não ligava. Aí eu falei, mas meu Deus, aí subi para minha casa, aí minha esposa, glória a Deus pela vida dela, ela falou assim, a gente orou pelos nossos veículos com o azeite que a gente recebeu da igreja? Aí eu falei, poxa, não, a gente orou aqui em casa, mas não orou pelos veículos. Peguei o azeite, voltei lá, das outras vezes já tinha orado, né? Só não tinha com esse azeite específico. Não que seja o azeite em si, né? Mas glória a Deus pela visão da nossa casa. Orei pelo azeite, mandei o diabo pro inferno, como diz o apóstolo, e a moto voltou a funcionar. Glória a Deus. E o que o Senhor falou comigo sobre isso é que poderia ter acontecido isso em vários dias, né? Foi uma série de fatos para que acontecesse especificamente hoje, né? E Deus ele me falou que teve 2 coisas importantes nesse episódio. A primeira, atitude no físico. Realmente estava na hora de trocar essa bateria, pela data da compra da minha moto, realmente estava no momento certo. Mas o poder do Espírito. São 2 coisas que andam junto. Não adianta a gente também espiritualizar e não fazer, mas não adianta fazer sem o endosso de Deus. E o Senhor ele falou para mim que hoje Ele traria essa combinação para nós. Amém? Então, vamos nessa? Vamos juntos? Aleluia. E eu creio fortemente que, como ministério, Deus ele está nos levando a um lugar novo. Ah, mas é porque virou o ano. Não tem nada a ver com isso. Ainda que, coincidentemente, o ano virou recentemente, né? Mas eu digo isso mais por algo que eu vou chamar aqui de sincronismo, talvez seja a melhor palavra. Certamente Deus ele sempre traz uma palavra abençoada para nós, né? Para nos abençoar, nos exortar, nos ajustar, semana atrás de semana. Só que se a gente também foca muito só na semana, a gente perde o que Deus está construindo no todo. Então eu gosto bastante de vez em quando parar e olhar a estação. O que Deus está falando nessa estação nos jovens? O que Deus está fazendo nessa estação? Eclesiastes fala que tudo tem um tempo determinado. Então, o que está determinado nesse tempo sobre o nosso ministério? E olhando para 2025, lá no início do ano, talvez muitos vão se lembrar, teve uma série ali, foram alguns meses talvez, de paternidade. A gente recebeu muita palavra sobre paternidade. Na sequência veio sobre sacerdote real. Mais para o final do ano a gente foi para propósito. E desde o finalzinho do ano passado para agora, Deus está falando sobre glorificar a Deus através do propósito. E eu acho muito interessante isso, porque quando muda a mensagem, não necessariamente, mas na maioria das vezes, está mudando a estação. Vou dar um exemplo simples e didático. Jeremias ele falava, olha povo, Nabucodonosor está vindo. Se a gente não se arrepender, vai todo mundo cativo. Não se arrependeram, foi levado cativo, e aí vem as lamentações de Jeremias. O povo não entendeu a mensagem, não se ajustou. A mensagem quando muda o tempo sobre a vida do povo. Então quando começa a mudar a essência da mensagem que está sendo compartilhada, é que é um tempo novo, estabelecido sobre aquele corpo, sobre o ministério, sobre aquela igreja, sobre uma região. E isso é muito importante. E eu quero mostrar a importância disso em Josué 5, no verso 12.
convidar todos a abrir comigo, em nome de Jesus. Amém. Josué capítulo 5, a partir do verso 12, diz assim: no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Então, o que a palavra nos traz aqui? Que assim que entrou na terra da promessa, cessou o maná. Agora imagina como seria estranho se o povo entrasse na terra da promessa, mas continuasse esperando pelo maná. Não seria estranho? Então, ao invés de eu plantar, eu vou ficar acordando de manhã para ir pegar o maná. E aí, se eu não planto, não vou ter colheita, e o maná também deixou de vir. Então, quando muda a estação, exige uma série de novas coisas, inclusive o nosso posicionamento. Porque é um tempo novo, uma estação nova, Deus exige algo diferente de nós. Amém? Está fazendo sentido? Glória a Deus. Eu não preciso abrir, mas se colocar no telão me ajuda. Em Mateus 3, no verso 2, diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isso quem está dizendo, se pegar o contexto, para a gente ser um pouco mais prático, não vou ler todo o contexto, mas quem está dizendo é João Batista. Agora, vai para mim, por favor, em Mateus 4,17. Mateus 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem é muito parecida. Inclusive, esse mesmo versículo, numa outra tradução, que a Casa Firme usa a Almeida corrigida e atualizada. Almeida corrigida e atualizada, Almeida revista e atualizada. Se pegar na Almeida revista e corrigida, o versículo, quando Jesus diz, não é mais arrependei-vos porque está próximo, é arrependei-vos porque é chegado. Eu pessoalmente gosto até um pouco mais. Ah lá, ó, o pessoal do Data Show é show. E por que isso é importante? Imagina que tem alguém, um cara X lá no deserto, falando um monte de coisa que vai contra toda a nossa cultura aqui judaica, entre aspas. Toda a nossa cultura moderna, como brasileiro, como paulista, ou como qualquer outra coisa. E aí você fala, cara, não vou ouvir não, porque eu não concordo com o que ele está falando. Aí daqui a pouco vem um outro e fala a mesma coisa. Mas antes falava, tá chegando. Agora falou, é chegado. Não é da gente falar, cara, curioso, vou me atentar, vou me aproximar, vou ver o que esses caras estão falando, que algo de novo está acontecendo. Mas concorda que muitas vezes passa batido por várias situações? Então vamos nessa. Por que passa batido? Porque a gente vai desenvolvendo hábitos, costumes, cultura. Eu pessoalmente imagino que para os fariseus, para aqueles que eram novos, por exemplo, como Paulo, que era um fariseu, deve ser difícil. Do nada chega uma pessoa lá e fala que eles estão fazendo tudo errado a vida inteira, sendo que eles teoricamente são os mais zelosos. Não é difícil? Eu fico pensando assim, se eu tivesse nascido um fariseu, como será que seria para mim? Será que eu conseguiria quebrar toda essa cultura que é construída, essa doutrina na mente da pessoa? É curioso. Pegando um exemplo de um livro que eu li uma vez, um pastor, ele chama Thomas Dawson, ele conta que ele é americano, ele veio para o Brasil, e ele falou que quando chega no Brasil, ele percebeu que o brasileiro, de certa maneira, tem averso à cultura, à cruz, muito por conta da nossa história com a Igreja Católica. Então, de maneira geral, o brasileiro não usa muito a cruz, o brasileiro cristão. Nos Estados Unidos não existe isso, porque a influência da Igreja Católica lá é muito menor, historicamente falando. Então ele falou que uma igreja aqui do Brasil foi convidada para ir lá nos Estados Unidos. E quando chegou na igreja que convidou nos Estados Unidos, era uma igreja cheia de cruz. Aí quando a igreja brasileira entrou, falou, nossa, eles estão em pecado.
é curioso, porque a gente muitas vezes toma a nossa cultura, toma aquilo que a gente aprende como uma verdade absoluta. Tá fazendo sentido? Glória a Deus. Eu tive a oportunidade de ir para a África 2 anos atrás e pessoalmente eu nunca tive muito esse ímpeto, sabe? Eu quero ir para a África. Mas Deus mandou, no momento que eu queria menos ainda, mas eu fui, glória a Deus, foi uma bênção. E eu queria fazer um parênteses aqui, e o Cezão nem está me patrocinando, mas ainda que você, talvez como eu, não deseje isso naturalmente, eu super recomendo. Porque você ir para um outro país muda completamente o seu entendimento sobre isso que eu estou falando. Quando eu cheguei na África eu vi e falei, nossa, tem muita coisa que é nosso costume que aqui não faz o menor sentido. E vice-versa. Lá eles saem dançando no meio de tudo, assim. É um povo muito alegre. Talvez aqui um africano ele fale, nossa, que igreja triste. Mas são costumes, né? Não significa que eles estão certos e nem que nós estamos certos. Cada um glorifica a Deus de uma maneira. Quer comais, quer bebai. O que quer que fazer para a glória de Deus. Então, se está fazendo para a glória de Deus, amém. Mas o importante disso tudo é a gente entender o choque de realidade que existe entre o que nós nos acostumamos e aceitamos, porque desde cedo aprendemos, porque é a nossa cultura, porque a gente desenvolveu o hábito e que choca com o reino de Deus. De certa maneira, quando a gente se converte é mais fácil, porque é tudo muito gritante, né? Quem falava palavrão não fala mais, quem roubava não rouba mais. Então é relativamente mais fácil, porque são coisas mais gritantes, mais comuns. Mas quando eu falo assim, olha, no profundo do seu coração você não pode invejar o seu irmão, não fica mais difícil? Porque não é algo tão gritante, não é algo tão fácil de identificar, não é algo que aparece o tempo todo. Vamos mais fundo? Você aceita comigo ir um pouco mais fundo? Queria convidar para abrir em Gênesis 21. Fazendo uma rápida contextualização, Abraão, ainda na época que ele era chamado de Abrão, ele e Sarai na época, eles saíram de uma terra que chama Ur dos Caldeus. Isso depois veio, na época já era, na verdade, onde a gente chama também na Bíblia de Babilônia, que veio a ser a Mesopotâmia, que atualmente é mais ou menos o atual Iraque. Eles saíram dessa terra, mas muita coisa dessa terra não saiu deles. Vamos começar exemplos mais práticos agora do que onde a gente está querendo chegar. Então, Sara, ela entrega Agar para Abraão, para ter um filho. Porque existia algo que ela não conseguia fazer. Ela era estéril. E havia uma promessa para se cumprir na vida de Abraão, de que ele teria descendente. Então ela vai o quê? Mediante a cultura dela, mediante aquilo que ela entendia que era certo, mas não mediante o poder de Deus, ela entrega a serva dela, chamada Agar, para ter um filho com Abraão. Deus não impede. Deus ainda depois abençoa Ismael. Fala, Abraão, você está pedindo, também vou abençoar, deles sairão 12 príncipes, tal. Mas perceba que Deus abençoa, mas Deus nunca desejou Ismael. Curioso, né? Como muitas vezes a gente força Deus a abençoar coisas que Ele nem está. E aí em Gênesis 21, no verso 12, fala assim: disse porém Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque Isaque será chamada a tua descendência. Então, tem ali os conflitos do dia a dia entre as duas crianças, Ismael e Isaque. E Sara, ela vê isso e ela fala, manda embora a escrava e o filho dela, porque não há de herdar com o meu filho. Parece até duro, né? Mas você vê que Deus testifica, né? Deus fala, despede.
Aí você fala assim, nossa, mas meu filho, mas o que nós geramos baseado em qualquer coisa que não seja Deus, cedo ou tarde Deus vai falar, despede. E o pior é que tantas vezes a gente gera com tanta certeza de que é de Deus, porque foi Deus que deu, porque está dando certo, porque Deus abençoou, porque a gente é crente, então tudo a gente fala glória a Deus, né? Certo? Mas chega um momento que Deus fala, despede. Glória a Deus pela vida de Abraão que ele ouviu, mas muitas vezes a gente passa anos e não ouve, por várias razões, como a gente vem falando, hábitos, cultura, costume, apego. E o Senhor colocou 2 perguntas que eu queria compartilhar. E a primeira é assim, abre parênteses, pergunta nem é minha, só estou repassando. Quais hábitos nós, que eu também estou nisso, porque foi nós, temos que precisamos abrir mão para experimentar o novo de Deus? Então perceba que Abraão, ele recebeu promessa, Deus apareceu para ele almoçou com Deus, tudo isso ele tinha Ismael. Pô, mas Abraão não estava em pecado? Estava, e o pecado dele estava crescendo. Mas Deus tolera, porque Deus é longânimo, tardio, ainda que não tome o culpado por inocente. Mas para avançar com Deus, chega um momento que ele fala, despede. E como é difícil entender, e depois como é difícil executar. E aí você pode pensar, pô Roberto, eu tenho um certo tempo já de caminhada, já fiz boas renúncias aí para Deus, eu acho que não tem mais nada assim que eu precise fazer. Glória a Deus, talvez seja o caso, mas eu queria convidá-los a abrir Apocalipse, no capítulo 18, no verso 4, vamos esperar todos chegarem lá. Primeira vez que eu me deparei com esse versículo foi um choque para mim. Porque fala assim. Bom, vou voltar desde o verso 18:1. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Vou abrir aqui um pequeno parênteses e a gente já volta. Todo mundo lembra daquela passagem que fala assim, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, mas eu não te conheço, apartai-vos de mim. Ali é bem interessante a gente criar esse paralelo, porque Deus ele não reconhece aquela pessoa, ainda que ela tenha feito uma obra em nome dele. Aqui é diferente, porque aqui ele está falando, povo meu. Para Deus ele indicar posse, povo meu, a gente já está falando de pessoas que têm aliança, que têm pacto, que andaram e que ele reconhece por ele. E ele fala, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados. Curiosamente, ou como o apóstolo fala, cristociência, Abraão ele foi chamado para sair de um lugar, Ur dos Cadeus, que eu falei que era a Babilônia da época. A mesma Babilônia que em Apocalipse fala. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados.
E é bem interessante, fui fazer uma pesquisa. Quando a carta de Apocalipse ela foi escrita, a Babilônia já não era nada. Ela ainda existia, mas do ponto de vista de poderio, de influência, de cultura, ela já tinha sido devastada. A Babilônia, ela vem ali do Império Persa, né? Mas depois vem Alexandre o Grande, na Macedônia, depois vem Roma. Alexandre o Grande já não se estabelece ali, ele vai lá para o Egito, e depois a Roma, efetivamente, onde a gente conhece hoje. Então a Babilônia já não representava nada quando a carta de Apocalipse foi escrita. Então por que falar Babilônia? Não representa nada. É igual se a gente usasse nos tempos de Jesus, falasse Nazaré. Mas aqui a gente está falando do governo desse mundo, não de algo físico. Você pode colocar para mim João 14:30? Não precisa abrir, esse aqui é para a gente ser rápido, mas diz: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Eis aí a Babilônia, príncipe desse mundo. A Sara, minha esposa, ela abriu o culto, glória a Deus por isso, não sabia o que ela ia falar, assim como ela não sabe o que eu estou falando. E ela usou um versículo que eu gosto bastante, de 2 Timóteo, que fala assim: eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mas não fala eles são inimigos de Deus. Falam, são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Deus está falando que em algum nível essas mesmas pessoas são amigos dele. Na nossa vida, eu posso ser chamado de amigo de Deus, mas ao mesmo tempo, será que tem algo que eu sou mais amigo do que dele? Começa a ficar mais difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, isso nos desperta para algo. Nos desperta para questionarmos tudo aquilo que não é Deus. Por quantas vezes não nos acostumamos com algo? Eu vou dar um exemplo. Vou me expor aqui. Vocês podem me tolerar um pouco? Em amor? Eu gosto de acordar cedo, mas eu não gosto de acordar cedo para orar. Amém? Tudo bem? Ninguém está vindo me bater, expulsar? Eu não gosto, porque eu não sinto que eu rendo tanto. Mentalmente falando, sabe? Quando você começa a orar e daqui a pouco você vai para lá, aí daqui a pouco você fala, meu Deus, volta. Eu sou um pouco assim de manhã. Eu prefiro ler. Ler eu funciono bem. Mas orar não funciona bem. Então, o meu normal não é orar muito cedo. Porque eu prefiro orar em outros horários. Mas Deus tem me chamado, agora, em outros tempos, para orar muito cedo. E eu abro mão daquilo que é meu comum, do que é o meu hábito. Porque Deus tem me chamado para algo. Mas como que isso se aplica na nossa vida individualmente? Uma coisa que eu acho muito louca no Evangelho é que Deus ele requer coisas diferentes de cada um. O que eu estou falando aqui, me expondo para você, talvez seja muito fácil para outra pessoa. E aí provavelmente Deus não vai te pedir isso. Porque Deus ele quer ser o nosso amigo. Mas Ele quer que Ele seja mais amigo do que os prazeres. Então qual é o prazer? Qual é a comodidade que precisamos sacrificar para que Ele se sinta o mais importante da nossa vida? Vamos voltar lá no início? Um novo tempo. Precisamos de um novo posicionamento. Tá casando? Tá fazendo sentido? Minha ideia é ser didático. Se eu não estiver sendo, pode me parar, por favor. Eu quero mostrar para vocês algo que Deus vem me ministrando algumas semanas, talvez meses, não sei, para falar a verdade. E que foi justamente, entendo, para compartilhar hoje, ou um dos principais motivos. Alguns eu vou abrir aqui
com o pessoal do telão. Aí não precisa me acompanhar para não tentar ser um pouco prático. Mas eu queria abrir em João 7,41, por favor. Quero mostrar essa quebra de paradigma na Bíblia, onde pessoas abandonaram os seus achismos ou não abandonaram, para a gente tentar se encaixar nisso. Amém? Estamos juntos? João 7,41. Eu vou até o 44, tá? Só para avisar. 41. Outros diziam, ele é o Cristo, porém perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-los, mas ninguém lhe pôs as mãos. Agora, todo mundo aqui imagino que conheça, Cristo de fato veio de Belém. E aqui eles estavam rejeitando porque eles achavam que era da Galileia. Só que imagina aqui, vou pegar o Vagnão que está aqui sentado na primeira cadeira. Eu imagino que o Vagnão vem de um lugar, mas eu não perguntei para ele se ele veio desse lugar ou não. E eu rejeito ele. Só que ele está aqui. Eu poderia dar alguns passos e falar assim, Vagnão, você realmente veio da Galileia? E ele falaria, não, eu vim de Belém. Mas ele foi rejeitado. As pessoas não deram poucos passos e fizeram uma pergunta. Porque somos muito presos naquilo que estamos acostumados. Somos muito presos naquilo que a gente cria de rotina, naquilo que a gente recebe de cultura. E a cultura dos céus é muito diferente da cultura da terra. Sabe por que é diferente? Porque quem morre vive. Porque quem dá recebe. Nada faz sentido. É um reino de ponta cabeça. Agora, abre comigo, por favor, em Gênesis 11:31. Aqui fala, tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho. Eles estão saindo de um lugar em Arã, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Acabei já falando no início, Ur dos Caldeus, grava comigo, isso fica na Mesopotâmia, que fica na Babilônia nessa época. Agora vai para mim, por favor, em Gênesis 24:1, eu vou até o 6, tá? Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo de casa que governava tudo o que possuía, põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposas para meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irá a minha parentela e tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra, nesse caso levarei teu filho à terra de onde saístes? Respondeu Abraão, cautela, não faça voltar para lá meu filho. Então aqui Abraão já estava aproximando na velhice dele, e ele precisava, ele sentia de já deixar uma esposa para o filho dele, e ele falou assim, olha, aqui onde eu estou, não é um local onde existe um coração sincero para o meu filho. Se eu trazer uma esposa errada para o meu filho, a promessa que eu gerei em Deus vai se perder. Então, vai lá na casa do meu pai e traz uma esposa. 24:10, por favor. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu roubo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Então ele está voltando lá para Babilônia, da onde ele saiu. Amém? Está fazendo sentido? 24:31, por favor. Quando ele chega lá, vai ter aquele contato que ele encontra Rebeca, e Rebeca tem um irmão chamado Labão, todo mundo conhece o Labão, o apóstolo chama de Lobão. E quando o servo de Abraão ele vai conhecer Labão, Labão diz assim, ele disse, entra bendito do Senhor. Na Bíblia, Senhor assim maiúsculo, significa Yahvé, o nome de Deus. Já parou para pensar que Abraão, eu sempre achei isso, vou quebrar um dogma que existia na minha cabeça. Eu sempre pensei que Deus falou, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei, porque a Babilônia não era um lugar para ele gerar. A Babilônia não era um lugar, fisicamente falando, propenso para ele gerar.
Mas o que a Bíblia está mostrando é que quando o servo volta para trazer uma esposa para o filho de Abraão, ele é recebido chamado de bendito do Senhor. Pessoas lá sabiam o nome do Senhor. Labão sabia qual era o nome de Deus. Eles conheciam. Abraão não ouviu e saiu porque Deus, o nosso Deus, era desconhecido lá. Ele era conhecido também na Babilônia, o nosso Deus. É interessante, né? Aí você fala, mas por que Abraão teve que sair se Deus era conhecido lá? Porque a cultura daquele lugar, os hábitos daquele lugar, o espírito que aquele lugar transmitia, não era um lugar para gerar promessa de Deus. Tá fazendo sentido? Glória a Deus. E você poderia falar, pô, Roberto, mas bendito do Senhor, pode ser só uma palavra. Se a gente abrir rapidamente em Daniel 4:8, estou dando trabalho para o Data Show hoje, né? Glória a Deus, a paga vai ser boa, viu? Deus abençoe. Daniel 4:8 diz assim: por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesassar, segundo o nome do meu Deus, minúsculo, e no qual há o Espírito dos deuses santos. Aqui, Daniel está sendo apresentado como um homem que tem os deuses santos. Mas por que isso? Porque Daniel estava num lugar que não conhecia o Deus dele. Então eles falavam, olha, esse homem aqui ele tem uma sabedoria dos deuses. Eles levavam aquilo para a cultura que eles conhecem. Logo, se Labão chama Deus de Yahvé, ele sabia quem era Yahvé. Percebe que quando não conhece é isso que acontece. Talvez no seu trabalho algum dia alguém falou lá, cara, você é muito inteligente, você é um gênio. Se conhecessem seu Deus, eu talvez falassem, cara, você é um abençoado do Senhor. Mas é porque não conhecem o seu Deus. Então atribuem a outra figura. Hoje em dia, principalmente o que é? O conhecimento ao Deus dessa era. E o que eu acho muito engraçado na história de Labão é que Labão ele conhecia Deus. Mas ele enganou. Depois Isaac ralou, ralou bastante lá, né? 21 anos para ser exato. E aí a gente fala, mas como alguém que quando vê outra pessoa, antes dessa pessoa falar qualquer coisa, fala bendito do Senhor, já parece uma pessoa íntima de Deus, né? Já dá glória a Deus, né? Já faz isso, já demonstra isso, fala, nossa, essa pessoa é fervorosa. Mas na hora de ver o caráter, é a cultura do lugar onde ele estava. E abre para mim, Gênesis 31:22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomou, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe ao encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos e lhe disse, guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Aqui Jacó tinha fugido, levando as filhas e não se despedindo adequadamente de Labão, como costume, e Labão vai atrás dele, percorre 7 dias para chegar, mas quando ele vai chegar, Deus dá um sonho para ele falando, não encosta em Jacó, não faça nem bem nem mal. Aí você fala, uau, Labão ele falava bendito do Senhor, ele tinha sonho, e Deus falava com ele, Deus fala com ele. Mas esse é o mesmo Labão, abre para mim Gênesis 31:30, por favor. E agora que partistes de vez, por que tens saudade da casa de teu pai? Labão falando para Jacó, por que me furtaste os meus deuses? Você já parou para pensar que coisa louca? Ele teve um sonho com o próprio Deus, como Salomão teve, como outros tantos tiveram na Bíblia. E agora ele está reivindicando deuses físicos. O Deus verdadeiro, fiel, dos céus e da terra, se manifestou para ele. E ele está procurando deuses físicos. Essa é a cultura do lugar que ele estava. Você vê que existe um choque de realidade? Eles conhecem Deus, eles falam no nome de Deus, eles têm sonho com Deus. Mas eles não vivem Deus. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Saí da Babilônia, povo meu.
não é o quanto a gente ouve, não são as nossas experiências, mas é o quanto a gente vive. E viver não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui e agora. Essa talvez seja uma palavra bonita, talvez não. Mas o que vai mostrar se ela tem efetividade ou não é na sua segunda-feira. Porque amanhã ainda é meio fácil, né? Porque você acorda, vem para a igreja, depois um almoço, um jantar em família. Mais fácil, né? Nada sai muito assim do eixo. Eu espero. Aleluia. Mas na segunda já começam os desafios. E mediante os desafios, qual é o nosso posicionamento? A gente vai procurar os nossos deuses? Na última canção tem uma frase tão poderosa que fala: eu nada tenho além de ti. Talvez eu esteja... Boa. Eu tenho o costume de errar quando eu vou parafrasear as coisas. Eu falo, quão poderoso é se eu conseguir viver isso. Imagina eu poder olhar para Deus e eu falar assim: eu nada tenho além de ti. Essa música é demais. Eu nada tenho além de ti. Não é alguém que tem prazeres. É lícito ter prazer e entretenimento, mas não mais do que Deus. Quando essa música é verdade, já não existe Babilônia. Porque hoje já não existe a Babilônia física. Hoje já existe um mundo espiritual chamado Babilônia, que podemos estar debaixo dela, ou podemos estar do jugo de Deus. Não podemos servir a dois senhores. Por isso que Deus fala: saí dela, povo meu. Não adianta ser batizado, não adianta ter experiência, não adianta ter sonho. Tudo isso é uma bênção e nos leva para um lugar. Mas esse lugar precisa haver continuidade. Se nós pararmos na Babilônia. Porque Deus é um Deus de movimento. Se você parou, não sou eu que vou falar, mas faça a sua análise. Porque quem convence também não sou eu. Aí você pode pensar assim: mas Labão, né? Labão nunca foi um bom exemplo para nada na Bíblia. Abre para mim Gênesis 12:10, por favor. Vamos abrir todos juntos? Esse daqui eu vou ler um pouco mais. Gênesis 12, a partir do verso 10, diz assim: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão, perceba que aqui ainda é Abrão, desceu Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que é minha irmã, para que me considere por amor de ti, e por tua causa me conserve a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram os príncipes de Faraó e gabaram-se junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravas, jumentos e camelos. Quando o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão, chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, e a ele, a sua mulher, e a tudo que possuía. Aqui não fala, mas é bem provável que Deus tenha se colocado aí no meio, né? Deu um sonho também para esse tal de Faraó, fez alguma coisa. Mas Abraão, ele saiu da Babilônia, ouviu a voz de Deus: sai da tua terra, da tua parentela, foi para um lugar, não ouviu quando estava nesse lugar, agora foi para o Egito, e no Egito volta às práticas do velho homem. Quais são as práticas? Eu minto quando eu me sinto numa situação de pressão. Olha, vamos dizer que você é minha irmã, porque talvez isso me custe minha vida. Mas Deus é poderoso para te livrar? Ou você vai resolver as coisas na força do seu braço? Porque quando confiamos em Deus, estamos num governo. Quando confiamos na força do nosso braço, estamos em outro.
saí dela, povo meu. E aí a gente fala, não, mas depois Abraão tem a experiência dele, né? Deus vai, aparece, promete Isaac, ele gera Isaac, dá continuidade no chamado dele, ele se torna um homem de fé, vai se tornar o pai da fé, Abraão. A gente pode pular agora para o capítulo 20. Aconteceu uma série de coisas aqui, Ló, Deus vai e almoça na casa de Abraão, fisicamente, fala, ocultarei eu algo de Abraão? Isso é um convite, está claramente chamando ele de amigo, né? Não vou esconder algo dele. Mas em Gênesis 20, diz assim: partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cardes e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi o que eu fiz. Respondeu Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ímpeto de pecares contra mim, e não te permiti que a tocastes. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Porém não lhe restituirá, sabe que certamente morrerá, tu e tudo que é teu. Aqui um pequeno parênteses, primeira vez que a palavra profeta é mencionada na Bíblia, para interceder por alguém que tomou a mulher dele. Quer ser profeta? Tem que interceder por quem está pegando no seu calo. Amém? Verso 8. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os servos e lhe contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizestes? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim, sobre o meu reino? Tu me fizestes o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente há temor de Deus neste lugar, certamente não há. E eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha mulher, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Abraão. Ele não mentiu, ele contou uma meia verdade. Você fala assim, não, ele aprendeu no outro episódio, porque Deus foi, protegeu a honra dele, não deixou Sara ser tocada, tirou do Egito. Mas quando chega, ele corre de novo para a válvula de escape dele. Não, ela é minha irmã. Sabe de onde ele aprendeu isso? Da onde ele saiu. E da onde nós saímos? O que nós aprendemos na nossa cultura, dos nossos pais, que glória a Deus por eles, mas certamente não são perfeitos, porque ninguém é. O que aprendemos na nossa escola, na nossa criação, que ainda corremos quando a coisa aperta. Não uma, não duas. Vou te dizer, pode ser que não seja uma mentira, pode ser uma meia-verdade. Porque ela é minha irmã, então ela é minha irmã. Faz sentido para o homem, faz sentido para Deus. Sabe por que é complexo? Porque a gente tenta da nossa força. Mas a boa notícia é que também temos bons exemplos. Aleluia. Vai ficar melhor. Prometo. Mas vamos passar pelo último ruim. Quero convidá-los a abrir Êxodo 32. Êxodo 32, a partir do verso 1, diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois a quanto este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que terá lhe sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me-mas.
Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido de ouro. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante deles e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Como que está escrito Senhor lá? Tudo maiúsculo, que significa Yahvé. O que isso nos ensina? Eles não tinham conhecimento de Deus. Por quê? Da onde eles tinham acabado de sair? Meu Deus, eu virei o pastor Marcelo, né? Tem alguém prestando atenção? Glória a Deus. Se for metade do que ele é, tá bom já, né? Mas ele saiu do Egito. O Egito pode ser a Babilônia. E eles saem do Egito, eles perdem a figura da pessoa que aproximava eles de Deus momentaneamente. E eles fazem algo da mão deles, mas eles não falam: olha, esse aqui é o dinheiro, e agora eu vou adorar o dinheiro. Esse aqui é o entretenimento, e agora eu vou adorar o entretenimento. Eles fazem algo totalmente abominável a Deus e falam: esse é Deus, Yahvé, vamos adorar. Quantas vezes a gente coloca Deus no que não existe Deus? Porque a gente força, que a gente cria o nosso Ismael, mas a gente chama de Deus. Vamos voltar lá para o início. Existe um novo tempo chamando por nós, jovens. Mas para entrar nesse novo tempo, a gente precisa nos despedir de muita coisa. Eu tenho me ralado aí com algumas. Certamente tem mais pelo caminho. Mas Deus, Ele requer de nós algo diferente nesse tempo. E não é porque é um tempo especial, é porque com Deus é assim. Ele sempre vai levar mais. Aquele que se santifica, continue se santificando. Isso está na última página da sua Bíblia. Ou seja, até Ele vir, continue se santificando. Mas sabe o que Ele fala também? Aquele que é impuro, continue se sujando. Ou seja, não existe inércia, espiritualmente falando. Se você parou, sabe a escola bíblica dominical? Quem é que é dessa época? Quando eles falavam assim, ó, se você está em cima do muro, não tem problema, porque o muro já é de lá. Tem que cair para cá. Se ficar na dúvida, 99 não é 100. Vocês escutaram isso? Escutaram? Não? Mas vamos avançar. Queria convidá-los agora a abrir comigo em Mateus 2. Glória a Deus, Senhor. Mateus 2, a partir do verso 1, diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Diante de Deus, eu não sabia, mas me bateu uma curiosidade quando o Senhor estava me falando algumas coisas. Eu fui pesquisar, descobri isso hoje. Da onde que vêm esses magos do Oriente? A Bíblia não diz, né? Então é estudos. Pode ser verdade, pode não ser. Mas a maior parte dos estudos concordam que eles vieram da Babilônia. Por isso que não é algo necessariamente físico. Existiam pessoas na Babilônia atentas aos sinais dos céus. Alguns dizem, inclusive, que provavelmente por influência de Daniel, que era líder dos sábios e magos. Verso 2. E perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eles trouxeram essa pergunta para Herodes, que queria proteger o seu governo, então quis usar ali de astúcia para eles entregarem a localização, para eles matarem o recém-nascido Jesus. Mas pulando tudo isso, no verso 9 diz: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa,
viram um menino com Maria, sua mãe. Prostraram-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Agora imagina, você saiu lá da Babilônia, você é um mago, né, que significa pessoas de muitas posses aqui nesse contexto, carregando um grande cortejo, camelo, etc., levando vários presentes de grande valor, e aí você chega a uma estrebaria. Não dá vontade de falar assim, cara, esse Waze aqui errou. Não dá? Não é contraindicativo? Mas fala que eles entraram numa estrebaria, um lugar provavelmente muito desagradável, de cheiro, de condições, se prostraram e adoraram, não um rei, um recém-nascido. Não é contraindicativo? Será que na Babilônia, no Oriente, onde eles estavam, isso era comum? A cultura do céu é muito diferente. É só um menino, é um lugar indigno, impuro, cheio de animal. Mas Deus está aqui. Deus está aqui. Vamos lá? Está fazendo sentido? Agora a coisa vai ficando melhor, porque são exemplos bons. Amém? Marcos 12, por favor. Marcos 12 tem um contexto bem interessante. Vou pegar no verso 13, que ele ilustra bem esse contexto. Fala assim: enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que apanhassem em alguma palavra. Então, contexto bem comum, né? Os fariseus, os saduceus, os mestres das leis, queriam pegar Jesus de alguma maneira para prender, matar e fazer tudo que de fato fizeram no final. Mas queriam pegar ele no quê? Na palavra. Então eles fizeram lá imagino eles, né? Quem são os mais entendidos aqui na lei, na Torá? Reuniram o grupo e mandaram para ir provar Jesus. E aí não precisamos ler, mas aqui o primeiro bloco inteiro eles vão fazer algumas perguntas sobre tributo. O segundo, os saduceus que não criam na ressurreição vão testar Jesus quanto a isso. É quando Jesus fala, Deus não é Deus de mortos, mas de vivo, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aí a gente chega no verso 28. Então já foi alguns tentando, fazendo várias perguntas para Jesus. Isso que estão na Bíblia, né? Imagina os que não entraram aqui. Chegando no verso 28, mais um vai tentar Jesus. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, até agora passando ileso, perguntou-lhe. Então acho que ele pensou assim, eles não conseguiram, mas é minha vez. Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. Com verdade dissestes que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Teve uma quebra de fluxo aqui, né? Ele veio brigar com Jesus, mas ele acabou de concordar com Jesus. E aí Jesus responde, no verso 34, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não está longe do reino de Deus. Olha o poder que está em afirmarmos que não sabemos de tudo. Quando a gente fala assim, não sei. Ou quando alguém vem com uma opinião diferente da sua e você fala, é verdade. Eu estava errado e você estava certo. Parece um choque, né? Porque a nossa natureza humana não é para isso. Eu vejo muito isso no meu trabalho. As pessoas brigam para provar que estão certas, a todo custo. Às vezes eu estou ouvindo duas pessoas e eu falo, elas estão falando a mesma coisa. E elas estão brigando há meia hora. É impressionante, porque queremos ter a razão.
Mas sabe o que Jesus diz para nós quando nós não queremos ter a razão? Quando nós aceitamos estar errado? Não está longe do reino de Deus. Para um mestre da lei, um fariseu, um saduceu, que foi com a intenção de provar ele. Eu falei para vocês no início, eu fico imaginando quão difícil deve ser a raiz judaica do farisaísmo, dessa tradição forte. Eu tive o prazer, glória a Deus por isso, de ir para Israel e conhecer um pouco da cultura deles. Diferente de nós, lá não existe política, família, religião, é tudo uma coisa só. Se você aceita Jesus, no outro dia, você não vai estar no churrasco da sua família. Você tem que abrir mão de tudo isso. Por isso que Jesus fala, aquele que ama mais a sua mãe, o seu pai, não é digno de mim. Porque você precisa abrir mão de tudo para aceitá-lo. Você vai perder seu emprego, você vai perder sua casa. Eu, quando fui para Israel, o nosso guia, o Yasser, que a apóstolo às vezes fala, estava construindo a casa dos fundos, porque o filho dele ia casar, ia morar no quintal dele. Se o filho se converte, está expulso, perdeu a casa, perdeu a família, perdeu o trabalho, perde tudo. Mas ele consegue falar. Um fariseu que nasce debaixo desse jugo fala: bem respondeste, mestre. O reino de Deus não está longe. Mas precisamos abrir mão da nossa verdade, né? Da nossa certeza, de querer estar certo. Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. Tem uma história de um homem na Bíblia que eu gosto muito. Mas antes da gente abrir ela, vamos passar rapidamente em Êxodo 40, no verso 13, por favor. Quem quiser me acompanhar no Data Show, que esse vai ser rápido. Êxodo 40, o 13, eu vou até o 15, tá? Vestirás Arão das vestes sagradas e ungirá e o consagrará para que oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos e lhe vestirá suas túnicas, e os ungirá como ungiste seu pai, para que me oficie como sacerdotes. Sua unção lhe será para sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. Resumindo aqui, está falando que o sacerdócio, segundo a lei levítica, era perpétuo. Então, se você nasce filho de um sacerdote, você vai ser um sacerdote. E assim, consecutivamente, ao longo de todas as gerações. Mas agora, abre comigo Lucas 1. Lucas 1, a partir do verso 57. Na verdade, vamos antes. No verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em idade. Então Zacarias era sacerdote. Ele não tinha filho, consequentemente não ia ter continuidade da descendência sacerdotal na linhagem dele. Mas, vamos para o verso 57 agora. Veio uma promessa sobre Isabel, de que ela ia conceber. No verso 57 diz: a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz, e teve um filho. Ouviram seus filhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regojo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar um menino e dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Vocês conhecem a história de que o anjo apareceu, já tinha entregado o nome do filho, deveria ser João. Disseram-lhe que ninguém há na tua parentela que tem esse nome. Perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. Todos se admiraram. Imediatamente a boca lhe abriu e desimpedia a língua. Falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor por toda a região montanhosa da Judéia. Foram divulgadas essas coisas. Todos os que ouviram guardavam no coração, dizendo: que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Poderoso, né? Fala, vai nascer algo grande aqui, Deus está operando, né? João Batista.
tenho me impressionado muito com a história desse homem. Se Zacarias era um sacerdote, logo, a linhagem dele também seria por direito, certo? O que o nosso pastor pregou na primeira mensagem do ano? Que a gente corre atrás do quê? Do nosso direito. Deus me prometeu, é meu por direito. O que é? Mas onde que João Batista estava? Já parou para pensar nisso? Vamos comigo. Lucas capítulo 3, 2 páginas para frente. No verso 1 diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Tranconites e Cissânia, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anas e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele tinha por direito ser sacerdote. Ele ia ser desses pomposos, que perante a cultura de Israel, ia ficar no sinédrio, ia representar diante de Deus. Ele já nasce sendo grande, com uma baita promessa, com uma herança, um direito de linhagem sanguínea, e ele escolhe nada. Mas onde estava a palavra de Deus? No deserto. Talvez João fosse até um sumo sacerdote. Pela lei levítica ele não poderia, mas nessa época aqui o cargo já tinha virado político. Com um nascimento desse, talvez ele fosse, né? O menino já nasce com uma luz, né? Abençoado por Deus. Mas ele escolhe largar tudo isso e ir para o deserto. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Será que se ele tivesse no meio desse farisaísmo todo, de toda essa liturgia, de todo esse costume, de toda essa cultura, ele viria a ser esse João Batista? Mas não era direito dele ser sacerdote? Abriu mão do direito. A questão não é o nosso direito, a questão é o que Deus quer de nós. Talvez não seja aqui, talvez seja sentado, não aparecendo. Eu pessoalmente não gosto muito de estar aqui, é um pouco desconfortável para mim. Mas amém, né? Deus fala, a gente vai, glória a Deus por Ele. Mas o que Deus quer de nós? E o que Deus quer de nós hoje, nessa estação, nesse tempo. Sabe, a vida com Deus é para ser prazerosa. Se não estamos vivendo um prazer no Senhor, se não acordamos pensando nele, se não o amamos de todo o nosso coração, algo precisa ser alinhado. Talvez falta deserto. Talvez falta abrir mão do sacerdócio, figuradamente falando. Lembra que no início eu falei que Deus tinha colocado 2 perguntas? Alguém lembra da primeira? Não, tô brincando. Vou entregar aqui. Quais hábitos nós temos que precisamos abrir mão para experimentar o novo de Deus? Antes de compartilhar a segunda, tem algo interessante. Vou me expor um pouco mais aqui. Eu trabalho no mundo corporativo. Glória a Deus, meu trabalho é uma bênção. Sou muito grato ao Senhor por ele. Mas tem algo que eu percebi uns dias atrás que eu falei, meu Deus, aonde saiu isso? Como o mundo corporativo é natural. Minha empresa ela preza muito por eficiência operacional. O que significa na prática? Usar os recursos da melhor maneira para conseguir gerar o máximo de valor. Traduzindo um pouco mais, gastar menos para gerar mais. Então eu gasto menos dinheiro, mas o meu retorno financeiro é maior. Minha empresa tem essa cultura. E é bom isso. No mundo corporativo é bom, faz sentido. Senão a empresa não fica de pé. Né? E aí eu estava indo eu moro em condomínio, no meu condomínio tem aqueles mercadinhos conveniência, né? Acho que é o nome apropriado. E aí eu estava lá, aí fazia alguns dias, talvez semanas,
eu chegava e eu estava fazendo um cálculo na minha mente. Eu pego os itens que eu quero, passo no código de barra ali do leitor, aí eu coloco o cartão. Ele demora alguns segundos para processar. O que eu consigo fazer nesses segundos? Será que eu consigo já pegar a sacola para guardar os itens? Aí eu falava assim, nossa, esse time está meio curto. Talvez enquanto eu coloco a senha e processo a compra, antes de dar concluída, seja o melhor momento para eu pegar a sacola. Porque na minha cabeça eu precisava usar o intervalo que o processo de pagamento me dá nas etapas para pegar a sacola para guardar as coisas, porque aí eu estou sendo eficiente. Estou usando melhor meu tempo. E aí Deus me deu um estralo assim, eu falei, mas que loucura. Saí da Babilônia. Roberto, aí não é nem povo, é Roberto. Eu falei, meu Deus, eu estou trazendo a cultura da minha empresa, que lá é bênção, faz parte. É um aspecto da sociedade que está tudo bem, faz parte lá. Mas não faz parte para a minha vida. Sabe por quê? Porque se eu começo a fazer isso, eu anulo a voz de Deus, eu prendo Deus só para o momento que eu paro para orar e ler a Bíblia. Porque fora disso eu estou o tempo todo falando como ser eficiente, como gerar mais, como fazer aquilo, como fazer isso. Eu viro um robô com a prática dessa sociedade que é um mundo caído pelo pecado. Eu falei, meu Deus, vou me expor mais. Vocês me aguentam mais um pouco? Vão me cumprimentar no final do culto? Tá tudo bem? Eu comecei a ver o tempo de uso, sabe, do celular. Eu falei, meu Deus, eu uso isso tudo de celular. Eu falei, não é possível. Tá certo isso aqui? Aí eu uso o celular que tem o iOS, o iPhone, e aí ele tem um bloquear aplicativo depois desses tempos natural. Só que esse bloquear dele, você abre o aplicativo, está bloqueado. Só que tem ali mesmo já a opção para desbloquear. Diante de Deus, meus dedos ficaram viciados. Bloqueava, eu entrava, quando eu vi, eu já desbloqueei. Diante de Deus, eu não sei, eu não consigo explicar como eu consegui essa prática. Onde eu aprendi isso? Não sei. Deve ter vindo do berço. Aí, sabe o que eu fiz? Os aplicativos que eu queria usar menos, Instagram, por exemplo, falando do Roberto, tá? Se aplica a você ou não, não sei. Eu criei uma abinha daquela que eu preciso scrollar para o lado, sabe? Você clica na pastinha, tem que scrollar para o lado, que na minha cabeça eu vou dar mais trabalho para mim, que aí vai me fazer acordar, que é um aplicativo que eu não quero desbloquear. Funcionou por alguns dias, depois não adiantou nada. Eu falei, meu Deus. E eu sou uma pessoa que eu gosto de me considerar disciplinada. Então eu estava lutando comigo mesmo, falando, não, eu vou conseguir, isso é suficiente. Porque tem alguns aplicativos mais incisivos, né, que você bloqueia, só que esses são pagos. Aí eu falei, não, eu não vou ter que pagar por algo porque eu não me controlo. Eu falei, não aceito, eu vou vencer eu mesmo. Não venci. Eu me rendi, eu falei, não, eu vou pagar. Hoje eu uso 30 minutos no máximo. É o que tem lá. Às vezes, no final de semana, até me dou um pouco mais. Tem dia que eu passo e nem usei os 30 minutos, porque eu consegui tirar isso. Tinha dia que eu usava 2 horas de Instagram, porque aqueles Reels lá, aquilo ali é... E vou te falar, na neurociência prova que aquilo ali é uma poluição total. Porque troca de conteúdo tão rápido a sua mente, que aí quando você precisa se concentrar em algo que demora mais tempo, você não consegue. Eu falei, não, foge disso, Roberto, sai dessa Babilônia aí, tá no seu celular. Cuidado com a Babilônia que você está carregando aí no seu bolso. Falei, sai disso. Sabe por quê? Eu entrava no elevador e eu não conseguia ficar segundos parado. É uma loucura. É uma loucura. A sociedade, a cultura que a gente tem é uma loucura. Ela vai bombardear a gente de conteúdo. Ela vai fazer a gente estar pensando o tempo inteiro. E isso vai sugar a voz de Deus. Glória a Deus pelo momento de devocional, mas fora daquilo, para Deus agir vai ser difícil. Roberto, você está falando que Deus não vai agir? Não, Ele é todo poderoso, Ele pode. Mas você nutrir um coração que deseja isso o tempo todo é uma coisa. E Deus precisar na sua soberania invadir, entre aspas, né, invadir para conseguir a sua atenção é outra. Eu falei, cara, minha mente não consegue, agora eu estou ficando habituado, não consigo ficar em silêncio. Eu quero o tempo todo com algum conteúdo de digerir. Eu falei, meu Deus, sai da Babilônia. Esse sou eu. Estou expondo para vocês. Tática. Eu falei, vou pagar, pago feliz. Está dando certo. Glória a Deus por isso. Entendeu?
Mas essa é o evangelho prático. O que eu mais desejo hoje, eu não posso falar para você como isso se desdobra na sua vida. Talvez você identifique algumas coisas em comuns com o que eu estou falando. Talvez o Espírito Santo já sopre algo sobre você em cima do que eu estou falando. Mas a verdade é que eu não sei exatamente como isso precisa se encaixar na sua vida. E isso é a beleza do evangelho. Tem um que tem a resposta. Vá atrás da resposta. Não seja um colecionador de cultos. Não seja um colecionador de palavras. Não seja um colecionador de letra. Porque a letra mata. Mas é o Espírito que vivifica. O quanto de Espírito tem. É isso que importa. Se um único versículo fez sentido porque construiu vida, já valeu. Melhor do que ouvir uma palavra inteira e não viver nada. Tá pronto para a última pergunta? A segunda e última pergunta que Deus compartilhou comigo. Por que renunciar a algo? A gente está falando, para sair da Babilônia temos que abrir mão de algo. Temos que desaprender, desconstruir. Temos que aceitar que algo que tínhamos como normal não é normal perante Deus. Mas, por que fazer isso? Por quê? Faça questionamento. Por quê? Porque você aprendeu a vir para a igreja e escutar coisas de Deus? Por quê? Por que fazer? Vou mais fundo. Vamos juntos. Vamos sondar o nosso coração. Vamos criar um mundo hipotético. Não existe inferno. Não existe diabo. Não existe demônio. Você escolheria Deus? Eu estou dizendo que se você pecar, não existe mais pecado. Você pode pecar. Não vai para o inferno. Você não vai passar a eternidade sofrendo. Mas ainda assim existe um Deus que quer ter uma vida com você. Ainda que essa vida seja limitada. Vai chegar lá nos 80, 90, 100, acabou. Depois não tem mais nada, é vácuo. Você escolheria esse Deus? Porque se a resposta é não, talvez o que a gente mais deseja é fugir do inferno. Talvez o que a gente mais deseja seja a vida eterna. E eu já vou te provar que o nosso conceito de vida eterna é equivocado. Entre sofrer para sempre e viver num lugar de paz para sempre, a equação é fácil, né? Mas a questão é, se tira tudo isso, existe um Deus que ainda te ama, que quer ter uma vida com você, e não existe consequência negativa você dizer não para Ele. Você o escolhe? Porque aí talvez, esse seja o caminho de amor verdadeiro. Porque aí os interesses caem por terra. Porque Ele não vai estar te dando mais a ausência de sofrimento eterno. Ele vai estar só dando Ele mesmo para você. Isso nos basta? Seu coração ainda queima por isso? Sabe, há muitos anos atrás, eu estava conversando com um amigo meu que é maçom. Uma pessoa que eu conheci no trabalho, né? Não é um amigo íntimo, um colega de trabalho. E trabalho é um ambiente delicado, né? Porque às vezes tem aniversário de alguém, você vai para prestigiar, a galera do meu trabalho gosta de um, e quando eles tomam, vem as perguntas, né? Começa. Tem que estar preparado. Ele não pode nem abrir a Bíblia para consultar um versículo. E aí ele me chamou, hoje em dia é a esposa dele, mas na época era sua namorada, e falou assim, cara, fala do seu Deus aí para mim. Eu quero ouvir sobre o seu Deus. Aí eu comecei a falar, eu falei, cara, quando você está deprimido, quando você está passando por uma dificuldade, o que você faz? Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu falei, cara, eu entendi que eu sou fraco. Eu entendi que quando chega esses momentos de dor na alma, eu só tenho um lugar para eu ir. E eu gostei tanto desse lugar, que eu quero estar lá sempre. Aí daqui a pouco vem as perguntas difíceis, né? Mas se eu fizer tatuagem, eu vou pro inferno. Conversa. Aí eu comecei a conversar com eles ali. E daqui a pouco eu falei, olha, eu já vi coisas sobrenaturais acontecer. Eu já vi o cego ver, o surdo ouvir. Mas eu prefiro te apresentar ao Deus que quando eu estou passando por dificuldade, quando a minha alma está amargurada, eu entro no meu quarto, falo com Ele e eu saio de lá melhor.
esse amigo meu que é maçom, ele falou assim, eu prefiro esse Deus do que o Deus de milagre que você falou. Um maçom falou isso para mim. Aí eu falei, quantas vezes nós aqui dentro, nós não andamos com esse Deus, nós andamos com um Deus de milagre, mas nós não desfrutamos desse Deus, que quando a sua alma está amargurada, porque a gente corre para entretenimento, a gente corre para o Instagram, a gente corre para isso. Eu mesmo, há uns dias atrás eu descobri um jogo aí, gastei, sei lá, umas 2, 3 horas do meu dia, estava de férias jogando, quando eu fui orar, eu fechei o olho e eu vi o jogo. Eu falei, meu Deus, eu me enchi demais disso. Não estou falando nada sobrenatural não, eu só tinha os flashes do jogo, porque eu fiquei muito tempo olhando para aquilo. Eu falei, meu Deus, eu me enchi muito disso, está me atrapalhando na comunhão com Deus. Fechei o olho, eu estou vendo as cenas do jogo. Algo natural, não estou nada... Mas cadê esse Deus que a gente anda? Cadê o Deus que se a gente tirar pecado, inferno, ainda tem Ele? Cadê Ele? Por que renunciar a algo? Voltando para a pergunta. Simplesmente por Ele. O quanto nós conhecemos dEle, para que isso nos baste. Eu vou para o deserto, eu vou abandonar um sacerdote porque Ele está lá. Ah não, Ele falou agora, volta para o governo, vai ser usado lá, Daniel. Daniel vai para lá. Tem alguns Ele manda para o deserto, outros Ele manda para o governo, um Ele manda para aparecer, outro Ele manda sumir. O que importa é onde Ele está. Abre comigo em João 17. Eu prometi para você que eu ia mostrar que o nosso conceito de eternidade estava equivocado, não prometi? Eu tenho que cumprir minhas promessas, né? Senão, não me chamam mais aqui. Brincando. João 17, no verso 3, diz assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Qual é o conceito de eternidade segundo a nossa cultura, se abrir o dicionário? Algo que não acaba. A Bíblia não diz isso. O reino do céu tem padrões diferentes da nossa sociedade. Ainda que muita coisa vai ser igual, que glória a Deus também estamos no estado laico, mas tem muita coisa diferente. A gente só vai viver para sempre porque Ele é eterno. E para conhecê-lo a gente precisa de uma eternidade. Agora, se eu não desfruto disso no meu dia a dia, o que será que eu vou fazer na eternidade? Tem muita coisa que às vezes eu volto e falo assim, cara, como que seria isso se não houvesse pecado, né? Por exemplo, estava conversando com o Betinho uns dias atrás, de algo que eu ouvi, e ele falou, o que eu escutei era assim, o trabalho existe antes do pecado, porque Deus colocou o homem para cuidar do jardim. Aí eu falei, uau, então o trabalho tem que ser uma bênção, porque não é culpa do pecado o trabalho, ele se torna duro por causa do pecado, mas Deus construiu o trabalho antes do pecado, para glorificar. Trabalha comigo, cuida do que eu criei. O Éden, ele se chamava Jardim do Prazer. Éden, a palavra Éden é a tradução. Éden, no original, significa prazer. Deus construiu um jardim de prazer. Qual é o nosso prazer? Mais amigos dos prazeres do que de Deus. Uma vez eu escutei, não sei se é verdade, então também não quero repassar como se fosse verdade, que numa situação de conflito, a gente olha para aquilo que nos é precioso. Exemplo, se começa a pegar fogo, uma mãe olha para o filho. No Salmo 51, 11, acho que pode abrir aqui para mim, por favor. Todo mundo sabe, não preciso explicar tudo, mas o Salmo 51 é o salmo que Davi escreve quando ele peca. Existem 2 padrões de reis, certo? Saul, quando ele é confrontado por Samuel, o que ele fala? Olha, tudo bem, Samuel, mas sai comigo para que os juízes do povo não vejam a desavença entre nós, me honre perante eles. Cara, ele acabou de perder o reino, Deus acabou de tirar tudo da mão dele, Deus está triste com ele e ele se preocupa com o que os homens vão ver.
A mãe que está pegando fogo, ele não olhou para o filho, olhou para o reino. Davi, ele fala assim: não me expulses da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. A gente luta para conquistar tanta coisa, e muita é bênção, glória a Deus. A gente luta para ter uma casa, a gente luta para ter um carro, a gente luta para ter uma carreira, a gente luta para construir uma família. Davi conquistou tudo isso e mais. Mas quando o fogo subiu, Davi, ele olhou para quem? Não me tire o teu Santo Espírito. Onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Quero compartilhar algo que está em Apocalipse 2. Você pode até estar imaginando o que eu vou falar, talvez saiba. Mas eu acredito que vai ser uma ótica diferente. Na carta para a igreja de Éfeso, Deus ele fala, a igreja que perdeu o primeiro amor. Eu não quero falar necessariamente de perder o primeiro amor. Nem acho que é o teor da mensagem que Deus passou. Porque o teor da mensagem é desconstruirmos algo. Amém? Sai da Babilônia. Sair da Babilônia nos abre o gerar, nos abre ouvir a voz de Deus. Mas aqui tem uma dica poderosa. No verso 4, o Senhor Jesus fala assim: tenho porém contra ti, que abandonastes o primeiro amor. Muito do que a gente está falando aqui é o primeiro amor. Fica fácil abrir mão quando a gente ama. Então temos que continuar amando. Se não perdemos o primeiro amor, fica fácil fazer tudo isso. Lembra que eu falei? É uma vida de prazer andar com Deus. O prazer está no amor. No verso 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Vou parar aqui. Qual que é a recomendação, a orientação que Deus dá para não perdermos o primeiro amor? De novo, não quero me prender ao fato de perder ou não o primeiro amor. Eu quero entrar no detalhe da dica que Deus dá para não perder, para cultivar, para desenvolver. Lembra, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quem era você no início? E quem é você hoje? Roberto, eu ia nos montes, eu orava, meu coração queimava, e hoje queima, mas não é a mesma coisa. Saiu das práticas. Quer sondar o seu coração? O que você deixou de fazer? E eu não estou dizendo necessariamente de fazer a mesma coisa, mas é o mesmo coração. Seu coração ainda queima, sabe? Aquilo que é difícil da gente explicar, mas a gente sabe exatamente do que eu estou falando. Se no passado era de um jeito e hoje é de outro, fica mais fácil de sondar o coração. Essa é a recomendação do Senhor Jesus. Volta à prática das primeiras obras. Naturalmente você vai falar assim: mas Roberto, eu fazia X, mas se eu fazer agora, eu não tenho aquele desejo no meu coração para fazer. Eu não quero fazer, porque eu não tenho mais esse anseio. Abre comigo em Mateus 21. Mateus 21, no verso 28. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? E ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrepende-te e volta às obras. Arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precederão no reino de Deus. Aqui existe uma coisa. Quem aqui talvez tenha uma memória na mente de sua mãe, seu pai pedir para fazer algo, você fala não vou, aí depois você fala: vai apertar se eu não for. Melhor eu ir antes que aperte.
Você fez feliz? Não fez, mas você fez. Aí com o passar do tempo, você fala, é melhor que eu faça, porque aí não vem nem a advertência para fazer, e você vai criando rotina, você desenvolve algo, você cria relacionamento. Aí daqui a pouco sua mãe vem, e seu pai, ou quem quer que seja, fala, olha, eu vi que você fez aquilo, obrigado. Isso não abastece seu coração? Aí você começa a fazer, porque você encontrou o agrado do seu Senhor. Mas no início não tinha, você fazia talvez para desenvolver algo, para mostrar que ainda existe algo no seu coração. Talvez você fez por obediência. Mas o próprio Senhor Jesus falou, ainda que disse, não quero, porque não tenho vontade. Mas foi lá e fez, porque entendeu, porque fez em fé. Ele aceita. Não espere o nosso coração, cheio da cultura desse mundo. A gente é bombardeado o dia inteiro. O dia inteiro. É informação, informação, informação. Se a gente for esperar o nosso coração se inclinar, talvez demore muito. Mas faça. Faça que quando você ouvir a voz dele, estava te esperando. No outro dia você vem correndo, você fala, ele está aqui. Mas faça. Faça porque a renúncia é por amor. E se não tivermos amor, não vamos conseguir renunciar. O que precisamos para viver um tempo novo? Precisamos entregar algo novo. Precisamos sacrificar. Comece. E Deus ele vai acrescentar. Mas traz o seu coração. Seja sincero, fala assim, Deus, hoje eu estou aqui, mas eu não queria. Em algum desses dias que eu falei para vocês que eu tive que acordar cedo, eu falei, Senhor, Tu sabes como é difícil para mim. Falei, porque, daqui a pouco eu sei que eu vou estar demorando 1 minuto para falar uma frase. Que você fala, aí você volta. Eu falo, seja sincero, é seu Pai. Encontre prazer. Existe uma fonte de prazer. Fora de ti, não tenho prazer, nada há desejo. É poderoso cantar, mas traz para a realidade. Como que essa canção ela é na sua vida? E isso de maneira nenhuma é para nos desincentivar. É para nos incentivar. Faça. Ache prazer. Existe uma fonte de prazer nele. Que pode nos mover. Que pode fazer um homem abrir mão de um sacerdócio e ir para o deserto. Pode fazer um fariseu falar, Jesus, eu vim aqui, mas você está certo. Encontre o prazer nele. Abra o seu coração para ele. Deus tem coisas grandes para nós, jovens. Mas faça o evangelho ser prático. Sair da Babilônia, povo meu. Já não é mais sobre o físico. É sobre a Babilônia que habita aqui. Amém? Glória a Jesus. Quero convidar o louvor para subir. Tem algo que eu acho fantástico que o nosso apóstolo faz bastante. Que ele fala assim, ora agora. Nosso pastor Marcelo também faz. Ora agora. Senhor, como que isso se desdobra na nossa vida, na minha vida? O que o Senhor espera de mim? O que isso vai mudar na minha segunda-feira? Se você está aprovado em tudo, nada. Glória a Deus por isso. Mas pode ser que tenha algo que Deus queira falar com você. Amém? Glória a Deus.